Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui no IBRAOP, poder compartilhar um pouco da experiência do TCM Rio. E agradeço a todos aqui presentes pela persistência, quase 6 da tarde. Prometo não me alongar muito, prometo respeitar o tempo. Tá? Então, aqui vou apresentar o trabalho desenvolvido pelo TCM Rio para acompanhamento das obras de arte especiais. Então, fugindo um pouquinho do tema pavimento, a gente vai focar nas obras de arte especiais, pontes, viadutos, passarelas, túneis, que é o que não falta lá no Rio. Tá? Então, pretendo apresentar aqui por que o TCM se envolveu nesse tema, tá? Como esse trabalho é desenvolvido, quais resultados, um pequeno resumo dos resultados, e, por fim, os benefícios que até o momento nós conseguimos colher. Então, primeiramente, para deixar bem claro qual o objetivo, né? O objetivo é examinar as condições de manutenção e conservação das obras de arte especiais no município do Rio. Se a Prefeitura do Rio está cumprindo a contento o seu dever de zelar pelo bem público. Né? Mas por que esse tema, obras de artes especiais? Em primeiro lugar, o município do Rio de Janeiro tem mais de 1000 obras de artes especiais. Túneis, pontes, viadutos, passarelas, etc. Tá? E, pelo último plano diretor de transportes urbanos da região metropolitana no Rio, que foi lá em 2015, pelo menos 87%, praticamente 88% dos deslocamentos se utilizam dessa estrutura. Em algum momento vão utilizar, pessoas a pé vão utilizar passarelas, veículos rodoviários vão passar por túneis, viadutos e pontes. Tá? E, além disso, a geografia da cidade, o Rio de Janeiro, então, o tecido urbano do Rio foi todo construído, confinado entre 3 maciços, maciço da Tijuca, maciço da Pedra Branca e o maciço do Mendanho. E ainda temos o mar como condição de contorno de tudo isso. Então, foi necessário, ao longo do tempo, construir mais e mais obras de artes especiais. Então, já temos a dimensão do problema que precisamos enfrentar. Além disso, temos uma infraestrutura heterogênea. Temos obras muito antigas, aqui no exemplo, é o túnel do Rio Comprido, que liga Rio Comprido a Laranjeiras, que é do Brasil Império, finalzinho do Brasil Império, 1887. E temos obras recentíssimas. Posso citar o túnel Marcelo Alencar, no local da finada perimetral que existia, tá? Que é de 2016, foi uma obra olímpica. Tá? Também, o que despertou interesse pelo assunto foi um acidente lá em São Paulo, na Marginal Pinheiros. Tá? Isso acabou acendendo o nosso alerta. E, por fim, uma auditoria de conformidade, que foi realizada em 2018. Era uma conformidade na CGP, que é a Coordenadoria Geral de Projetos, que é quem cuida da manutenção dessas obras de artes especiais, e acabou tangenciando a questão da manutenção e conservação. E vimos que tinha algumas obras de artes especiais que mereciam um tratamento um pouco melhor do que estava sendo dado. Tá? Então, para delimitar bem o escopo, o que o TCM olhou? Então, todos os pontes, viadutos, passarelas, vias elevadas, túneis, que são de responsabilidade da administração municipal. E o que fica de fora? O que ficou de fora é aquilo que não é responsabilidade da Prefeitura, incluindo rodovias que fazem parte de PPPs, concessões. Eu posso citar, então, a linha amarela, a Transolímpica, tá? E, além disso, logicamente, as obras de arte especiais do sistema metroferroviário. Tá? A gente não vai olhar passarelas de acesso a estações, ou então viadutos ferroviários, puramente. Então, como isso foi feito? Tá? Como falei inicialmente, nós temos mais de 1000 obras de arte especiais. Olhar essas mais de 1000 obras de arte especiais exigiria um esforço de auditoria mensurável. Então, para isso, o que foi pensado? Se utilizar da própria divisão administrativa da cidade do Rio, que é dividida em 5 APs, de AP1 a AP5. Tá? E, anualmente, realizar um acompanhamento em cada uma dessas APs. Tá?
Até porque cada AP tem sua particularidade. Posso citar aqui a AP1, vamos ver se consigo fazer. A AP1, que fica aqui no cantinho, que parece lógico, mas o centro do rio fica nesse cantinho aqui, junto ao Porto do Rio. Então, é a região com a urbanização mais antiga, então vamos encontrar ali as obras de artes especiais mais antigas. Foi o caso daquele túnel lá de 1800 e pouco. Tá? E temos a AP5, a antiga zona rural da cidade do Rio, então ali a urbanização mais recente, então vai ter as obras de artes especiais mais recentes. Então, anualmente, uma AP por vez. Até o momento, já foi finalizada até a AP3. Esse ano vai começar, já está em andamento, inclusive, o acompanhamento na AP4. Tá? Então, quantas e quais obras visitar? Tá? Então, para isso, foi abordado um sistema de amostragem, que inicialmente a gente escolhe a AP, tá? E passamos a hierarquizar essas obras dentro da AP. AP é a área de planejamento. Tá? Para dar prioridade às obras que são mais sensíveis e estão há mais tempo sem nenhum tipo de intervenção. Nós conseguimos, junto à jurisdicionada, que é a CGP, a listagem das obras daquela AP e a data da última vistoria, seja rotineira, uma extraordinária, ou a última obra de conservação. E daí priorizamos, tá? E montamos uma amostra que gira em torno de 40 obras por área de planejamento. Tá? Que já é um número alto ainda, mas que é trabalhável. Conseguimos fazer com menos esforço de auditoria. Tá? Então, temos a amostra, mas o que nós vamos olhar em campo? Tá? Em primeiro lugar, é necessário destacar que a gente, TCM, não visa substituir o papel do ente público, do executivo. Nós não vamos lá fazer uma vistoria conforme as normas determinam, uma vistoria rotineira. Não é nosso papel. Nós pretendemos alertar sobre problemas, não substituir o papel do jurisdicionário. Tá? Então, nossa inspeção é visual, tá? Ela é amostral, não visa esgotar o tema, visa alertar. Então, construímos um checklist, tá? Para que a equipe em campo possa assinalar problemas naquela obra. Tá? Logicamente, esse checklist tangencia as normas, sobretudo a 9452, que é a de inspeção de pontes, viadutos e passarelas em concreto, que esse ano, inclusive, está em revisão para ela ficar mais generalista, né? E é criado um checklist que a equipe em campo vai poder assinalar problemas nos elementos principais dessa obra de arte especial, vigas, pilares, transversinas, longarinas, nos elementos auxiliares. Pode ser, no caso de passarelas, o guarda-corpo, corrimão, degrau, tá? E indicar a existência, alguma possibilidade de desplacamento ou queda de algum material, que inclusive já tivemos problemas lá na linha vermelha, quem conhece o Rio, de uma peça de drenagem que caiu sobre um carro. Tá? Então, é um risco real que a equipe pode assinalar quando existe a presença de algum indício de má fixação de algum material, desplacamento de próprio concreto. Tá? Esse checklist foi montado para ser bastante objetivo, tá? Bastante rápido. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, tá? Não é necessário. Tá? Mas que a equipe possa assinalar onde tem problema, qual tipo de problema, e como a equipe, que é formada por engenheiros, classifica aquela obra. Se ela necessita de uma intervenção urgente, se é uma intervenção que pode esperar, ou aparentemente não necessita de intervenção nenhuma. Tá? Então, reforçando a questão, a equipe em campo ela pode classificar o nível de deterioração entre baixo, médio e alto. Tá? É subjetivo isso. Tá? É pela experiência da equipe, é formado por engenheiros, tem um certo grau de subjetividade, perfeitamente entendível. Tá? Então, um nível de deterioração baixo, então, repisando, é aquela condição aceitável que, a princípio, não é necessário nenhuma intervenção urgente, ao contrário de um nível de deterioração aparentemente alto, que indica a necessidade do poder público
realizar uma inspeção mais detalhada, uma inspeção profissional, não que a nossa não seja profissional, mas uma inspeção bem específica, especializada sobre as condições daquela obra de arte. E naqueles locais em que não é possível a equipe visualizar elementos da obra de arte especial, podemos lançar a mão de um drone. Temos um drone para inspeção visual, podemos, por exemplo, visualizar juntas de dilatação de obras de arte especiais com tráfego muito intenso, tá? Que não é viável a gente parar o carro do tribunal lá no tabuleiro e fechar uma faixa e tirar fotos. E podemos perfeitamente subir com drone, tá? Ou então elementos muito altos. Esse aqui, inclusive, é a linha vermelha, onde eu anteriormente falei que caiu um pedaço, um elemento da drenagem, tá? Foi um tubo desses de ferro fundido. E também locais de difícil acesso pela própria natureza, que é o elevado das Bandeiras, o elevado do Joá, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca. Tá? É um local que tem grande agressão em termos de corrosão. Tá? Então, de tempos em tempos, a prefeitura é obrigada, ela se vê obrigada a fazer manutenção nisso. Então, já utilizamos o drone para fazer voos e ver a questão da corrosão dessas armaduras. Isso aqui, inclusive, já é um pilar que foi encamisado, porque o pilar que existia anteriormente já estava com nível de corrosão nas armaduras muito elevado. E, a partir do ano passado, do acompanhamento que foi realizado na AP3, lançamos mão também do ArcGIS, já numa plataforma mobile, transportamos o checklist para uma versão portátil no celular. O próprio auditor vai no local, georreferencia a obra, tira fotos e pode responder todo aquele questionário ali no celular. Então, essa coleta de dados, esses dados vão todos para a nuvem, já transfere para o escritório. Então, temos uma interação mais efetiva, campo-escritório. Evitamos, inclusive, erros. Em vez de preencher numa papeleta, já é feito direto, vai para o sistema, gera uma layer no ArcGIS e temos todos esses parâmetros, todos esses dados já arquivados na nuvem, gerando um mapa que nós podemos utilizar, clicar num ponto onde há uma obra de arte especial, só repisando, é georreferenciado, temos as fotos, as condições, então possibilita, inclusive, uma análise espacial. Tá? Então, passando aos resultados, o que nós já observamos até agora? Tá? Observamos, por exemplo, aqui um viaduto sobre a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é o trecho municipal da BR-101 lá no Rio de Janeiro. É um viaduto sobre a Avenida Brasil que está faltando um pedaço da viga caixão. Tá? Então, ou então um túnel que com sérios, inclusive esse túnel estava interditado quando fomos lá, com problemas de fissuras, problemas na própria drenagem, estava com infiltrações nele, no revestimento, tá? Que inclusive o revestimento de túnel é um problema, tem caso de incêndio, pode desplacar, ter o espalho, ferir as pessoas. Passarelas, muitas passarelas problemáticas, inclusive com vegetação nas juntas de dilatação, ou então armadura exposta pela própria corrosão, por choque de veículos. Tá? Temos aqui uma outra passarela, também base de um pilar já bastante corroído, tá? Provavelmente com perda de seção do aço, e aqui o aparelho de apoio, tá? Já bastante danificado. É porque passarelas, temos N exemplos, escolhi alguns aqui, mas muito deteriorados. Isso aqui é um viaduto, desplacamento pela corrosão das armaduras na laje do próprio viaduto e problemas no guarda-rodas, que inclusive é um guarda-rodas modelo New Jersey, né, um guarda-rodas bem antigo. E os benefícios, fazendo todo esse trabalho, o que nós conseguimos com isso? O que nós podemos dizer? Primeiro, resumindo, né?
conseguimos a correção, pelo menos, dos casos mais graves. O TSM publicou, esses relatórios foram votados, logicamente, foram publicados, e a Prefeitura agiu, pelo menos nesses que nós alertamos. Tá? E, com isso, houve um fomento ao quê? A intervenções com plano de intervenção em algumas obras de arte especiais, tá? Reduzindo, inclusive, o risco aos usuários, ao cidadão, tá? Ao cidadão do Rio de Janeiro. Voltando à questão da correção das patologias, pegar como exemplo a fiscalização de 2021, nós monitoramos os resultados, se foram realizadas intervenções ou não pela Prefeitura. Então, a de 2021 é a última que foi monitorada. Daquelas que foram apontadas com risco alto, com risco de colapso, 100% das obras de arte especiais apontadas no relatório TCM, então, 100% tiveram algum tipo de intervenção da Prefeitura do Rio. Então, temos algum benefício, né? E aquelas que tinham risco de queda de material, 65% tiveram também algum tipo de intervenção da Prefeitura do Rio. E, além disso, os relatórios do TCM acabaram sensibilizando a Câmara Municipal, que colocou em voga a Lei Municipal 7693, de 2022, bem recente, tá? Que obriga que a Prefeitura agora realize essas vistorias rotineiras e publique qual foi a obra visitada, data, quem visitou e qual a condição dela, dando transparência à atuação da própria Prefeitura. Então, aqui, só um exemplo, tá? Tudo publicado no DO do Rio. Local, data, responsável, o órgão responsável, em geral, é a CGP, a Coordenadoria Geral de Projetos, que é responsável pela fiscalização, pela vistoria dessas obras. E, por fim, a situação que o profissional que foi lá em campo, da própria Prefeitura, constatou. Então, por exemplo, aqui essa última é uma ponte na Prudente de Moraes, que tem indicação de uma ação corretiva imediata. Provavelmente, então, uma ponte em situação um pouco delicada. A equipe, esse trabalho eu não fiz sozinho, logicamente, toda a equipe tribunal. E deixo aqui meu contato para sugestões, quem quiser alguma informação extra, quem quiser trocar informações, ideias, estamos à disposição. Obrigado.